Quem aqui tem palavras de vida, irmãos? Só quem tem palavra de vidas. Quem é? Jesus, somente Jesus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia juntamente comigo. Livro do profeta Jeremias. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Aí, já arrefeceu o coração. Não vou te pegar mais lá fora, não, tá? Está perdoado já. Isso. 7 jovens. Olha aqui para mim. Graça. Aquela profecia já foi refutada, né? Já se acabou, não é isso? Já se acabou. 7 jovens desceu as águas do batismo ontem. 7. E já tem mais uma leva sendo preparada, vai ser preparada para o próximo batismo. Isso é a mão de Deus. Isto é a mão de Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, verso 1 e 2, a minha tradução, ela diz dessa forma. Jeremias, capítulo de número 18, versículos de número 1 e versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: vamos à casa do oleiro? Diga ao seu irmão: lá nós ouviremos a voz de Deus. Obrigado, querido Deus, por este culto, por este dia. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos louvores que nós já entoamos. Ó Deus, pelas apresentações, pelas recepções. Obrigado, querido Deus, pelas ofertas e os dízimos que também fazem parte de um ato cultico. Mas agora, querido Deus, é momento de nós ouvirmos a sua voz um pouquinho mais através da sua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, que a sua palavra ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Oramos com ações de graças em nome de Jesus e todos digam amém. Podemos assentar, queridos. Como pano de fundo, nós temos o ano 630 antes de Jesus Cristo. Havia uma pequena cidade chamada Anatote, uma cidadezinha que hoje ela já não fica mais a 5 quilômetros da sede de Jerusalém, mas esta cidadezinha que na época, nos tempos bíblicos, chamava-se Anatote, hoje tornou-se como que um bairro da grande Jerusalém. Jerusalém, que em número, o município de Jerusalém, que em número de habitantes é a maior cidade de Israel. Se você pegar a região metropolitana é Tel Aviv, com mais de 2 milhões de habitantes. Mas quando se fala da sede do município, Jerusalém é a maior cidade de Israel, com aproximadamente aí 700 mil pessoas. Aproximadamente há 630 anos antes de Jesus, nesta cidadezinha chamada Anatote, havia um sacerdote por nome Ilquias. Ele era sumo sacerdote. E este homem se casa e ele tem um filho. E esse filho, ele coloca o nome de Jeremias. E Jeremias cresce nessa cidadezinha chamada Anatote. E quando Jeremias está na juventude dele, como esses jovens que foram batizados no dia de ontem, iguais a estes jovens de tenra idade que foram batizados, esses 7 jovens que foram batizados ontem aqui na nossa igreja. Quando Jeremias então ele entra na juventude, ele tem um chamado, ele recebe um chamado da parte de Deus para ser um profeta em Israel. Então o jovem, ele pode sim
ter o chamado de Deus e ser usado pelas mãos de Deus com autoridade e com poder, porque isto acontecera na vida de Jeremias. Jeremias é chamado então por Deus para ser um profeta em Israel e também em Judá. A palavra revelada de Deus, a palavra revelada a Jeremias, ela chega no momento de crise, no momento de dificuldades. A crise e a dificuldade que o povo estava passando não era por outro motivo a não ser rebeldia no coração do ser humano. Quando o coração do homem é rebelde, torna-se rebelde. Quando o coração do homem se rebela contra Deus e a sua palavra, automaticamente este mesmo homem estará sujeito a ser imputado sobre ele a justiça divina que não falha. Eu falho, a justiça divina não. Os governantes falham, a justiça divina não. A medicina falha, a justiça divina não. Então, por causa da rebelião, Deus olha para a nação e Deus arquiteta, planeja, elabora um plano nas mesas, nos tabernáculos celestiais, e olha para esta cidadezinha e vê Jeremias, jovenzinho ainda, moço, e Deus chama Jeremias e diz: vai profetizar a este povo rebelde, a esta casa rebelde. A palavra que veio para Jeremias não era uma palavra fácil, não era uma palavra simples. Era uma palavra onde o profeta na Bíblia não é aquele que olha e diz: assim diz o Senhor, o seu escolhido, ele é careca, ele é magro, ele tem 1,80 de altura e ele vai ganhar na Mega Sena e vai te levar para morar em Miami. Isto não é profeta na Bíblia. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a função do profeta é anunciar, a função do profeta é apontar o erro, apontar o pecado, apontar aquilo que está errado. Esta é a função do profeta. Não misturar com os dons do Espírito Santo. Visão, profecia, revelação, dons de línguas, não misturar com isto. E Deus levanta Jeremias com a função de apontar aonde estava o erro, aonde estava a falha, o porquê Deus estava sentenciando a nação e tudo mais. Só para você ter ideia, o próprio Jeremias vivia em constante perigo. Os vizinhos dele da cidadezinha de Anatote queria todo o tempo, arquitetava a todo tempo matar o próprio Jeremias, porque não gostavam dele. Aquele que procura levar uma vida reta, uma vida proba, uma vida na presença de Deus, é bíblico, será odiado. Aliás, nós seremos odiados. As pessoas do mundo nos odiarão. O próprio Jeremias vivia em dificuldade, os sacerdotes da época, a despeito do seu pai ser um sacerdote, os sacerdotes da época chegaram a pegar Jeremias e lançar Jeremias na cadeia, na prisão. Jeremias foi levado em determinado momento da sua vida, ele foi levado para o Egito. E lá no Egito, entre lágrimas, entre escritos, ele produz um pouco em Israel e em Judá da sua literatura, e termina a compilação lá no Egito. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele morreu antes da hora, antes do tempo. A pele envelheceu, os ossos ficaram fracos. E antes da hora, Jeremias, ele deixa esse mundo, ele parte desse mundo. Mas ele morreu de doença, pastor? Não, ele foi apedrejado pelo próprio povo dele. A própria nação dele, o próprio povo dele o apedrejou. Por quê? Porque não queriam ouvir a verdade. Estavam com comichões nos ouvidos, queriam ouvir não aquilo que Deus queria, mas aquele povo queria ouvir o que eles estavam interessados em ouvir.
Nós estamos defraudando o jornaleiro e queremos continuar prejudicando o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Queremos continuar desse jeito, enriquecer às custas dos outros. E Deus não pode falar nada e nem apontar isso através de um profeta. Fizeram isso, o próprio povo de Jeremias matou Jeremias. E por que fizeram isso? Porque as pessoas não aceitaram a palavra de Deus. Porque as pessoas não davam ouvidos à palavra de Deus. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, Deus levanta pessoas ungidas nos dias atuais para apontar o pecado, para apontar o erro, mas boa parte das pessoas que ouvem a palavra não querem saber de ouvi-la, não querem saber de praticá-la. São pessoas que já estão com a sua cerviz endurecida, com a sua mente cauterizada. Para estas pessoas, Deus nesta noite manda dizer, aleluia, a justiça divina, ela virá, e quando ela vir, sai de baixo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu falho, mas o meu Deus, o Deus que nós servimos, Ele não falha, Ele aponta, Ele mostra, Ele acusa, Ele faz isso com amor. A vara é com amor, a exortação é com amor, para a pessoa colocar um prumo na sua vida e seguir em frente. Deus nesta noite te trouxe aqui nesta igreja. E Deus muito provavelmente está falando com aquela pessoa que alguma área da sua vida está pegando, que alguma área da sua vida não está bem. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Quem sabe você está olhando para você mesmo, fazendo uma introspectiva interior, e você está vendo um homem fracassado, uma mulher fracassada, um homem derrotado, uma mulher derrotada. Quem sabe você está olhando para dentro da sua casa e você está vendo uma casa indo de mal a pior. Meu irmão, ouça a voz do profeta, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Deus que está aqui presente conosco. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja se está tudo bem com você. Veja sobre um tema que nós vamos trabalhar nesta noite: vaso nas mãos do oleiro. Diga: sou um vaso. Sou um vaso nas mãos do oleiro. Agora, que tipo de vaso nós somos? Há vasos de honra, há vasos para embelezar. Que tipo de vaso nós temos sido? Quem sabe alguns aqui nesta noite estão olhando para você mesmo e está dizendo: pastor, eu já não tenho mais forma. Pastor, eu estou completamente quebrado, completamente quebrada. Pastor, só há cacos na minha vida. Pastor, a minha vida conjugal só há cacos. Pastor, a minha vida financeira só há cacos. Pastor, a minha vida emocional só há cacos. Pastor, a minha vida espiritual há muito tempo já foi, só há cacos, pastor. Eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não jejuo mais, eu não consagro mais, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Quem sabe, eu pergunto para você, que tipo de vaso você se considera e se coloca na presença de Deus nesta noite? Mas o interessante é que no versículo de número 2, Jeremias 18:2, olha o que a palavra diz: levanta-te, toma uma posição, reaja, levanta-te e faz o quê? Desce à casa do oleiro. Por quê? Porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Levanta, vá à casa do oleiro. Lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Por quê, pastor? Primeiro, porque lá na casa do oleiro, Deus tem o poder de transformar vasos quebrados, despedaçados, em vasos de honra na presença dEle, para que seja, oh aleluia, honrado na presença do nosso Deus. Agora, para isso, para que Deus me honre,
para que Deus possa me pegar a minha vida e colocar diante dele como um vaso de honra, honrando a minha vida, honrando a minha fé, honrando a minha casa, honrando a minha família, eu preciso observar algumas prerrogativas. Que prerrogativas é essa, pastor? Isaías capítulo de número 1, verso 16 ao 19. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, e raciocinemos juntos. O que Deus está pedindo, olha, vem cá, vamos fazer uma reflexão juntos aqui, senta aqui comigo. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Verso 19. Se quiserdes, vamos lá no 3, todos juntos? No 3, 1, 2 e... Como o treino foi bom. 1, 2 e... Olha o que Deus está dizendo conosco, para nós. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, para de ter esse coração duro, para de ter esse coração endurecido, para de ser esta pessoa tinhosa, para de ser esta pessoa birrenta, para de ser esta pessoa que só consegue ver o mal em tudo. Para com isso, para. O camarada olha para a esposa e não vê nada de bom. Chega em casa, olha para dentro de casa, não vê nada de bom. Troca de lugar com a sua mulher, meu chapa. Deixa ela trabalhar e fica em casa cuidando da casa, cuidando das crianças, cuidando do filho, lavando roupa, lavando banheiro fedido, lavando cueca fedida. Fica em casa fazendo isso. O indivíduo olha, chega em casa, olha para a esposa, não vê nada de bom. Olha para casa, não vê nada de bom. Olha para os filhos, não vê nada de bom. Por que se casou então? Por quê? Troca de lugar com ela uma semana, só uma semana. Talvez você não consiga chegar no segundo dia. Talvez você não consiga chegar no segundo dia. O homem é sério, o homem é certo, o homem é trabalhador, é cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações. Mas fica em casa o dia inteiro nessa abençoada dessa internet. Quando o marido chega, não consegue ver nada de bom. Ela não consegue ver nada de bom nele. Ei, cuidado. Ei, cuidado. Deus ainda levanta profetas nos dias de hoje para alertar. Viu? Fica fazendo biquinho aí. Fica fazendo corpinho mole aí. Fica. Você sabe do que eu estou falando. É com você que Deus está falando nesta noite. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defenda a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Bota as cartas na mesa, fala comigo, para me ver se você tem razão. Perderemos longe diante de Deus. E a palavra do Senhor diz, olha, se você está fazendo tudo de errado, se você está fazendo tudo ao contrário, se você está levando uma vida que não era para ser levada, se você está pecando, se você está errando, então eu quero dizer para você, a Bíblia Sagrada está dizendo para mim e para você, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Por quê?
Aí vem a marretada final. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Levante as mãos. Diga, eu quero a bênção de Deus. Diga bem grande, eu quero a bênção de Deus. Diga, eu quero comer o melhor dessa terra. Aleluia! Você quer comer o melhor dessa terra, meu irmão, minha irmã? Você quer ter direito ao melhor dessa terra? A sua casa e a sua família? Então mude de vida a partir de hoje. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que errava, já não erre mais. Procure levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida proba, uma vida de santidade na presença de Deus. E Ele vai fazer chover sobre a sua vida a chuva temporânea, serôdia. Ele vai fazer o orvalho cair do céu. O orvalho vai regar a sua terra. Essa terra vai produzir, e os melhores das gorduras desta terra estarão abastecendo o seu celeiro. Tem crente de verdade aqui nesta noite? Tem crente de verdade aqui nesta noite? Aonde estão os crentes da gema aqui nesta noite? Tem crente se preparando para ir morar no céu? Se tem, aplauda ao Senhor, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o homem tem um coração duro. O homem a todo instante ele quer mudar a Bíblia. Em todo tempo nós encontramos isso. Desde os tempos da igreja primitiva, não é diferente até os dias de hoje. Pessoas que querem mudar a Bíblia, se fosse possível fazer isso. Aquele que tirar um tio ou acrescentar um tio na Sagrada Escritura, esse vai pagar caro na presença de Deus. Mas se levantou aí um tal de um líder católico romano, que mora na Itália, mais propriamente na cidade de Roma. Embora ele tenha tentado, ele não, o seu secretariado tenha tentado desmentir, a desmentira, se é que existe essa palavra, foi pior do que a verdade. Quem leu o texto sabe do que eu estou falando. Estão tentando arrumar um jeitinho para que o gay, a lésbica, não seja mais pecado e não vá mais para o inferno. São vidas preciosas, eu sei, são vidas preciosas. Mas pecado, segundo a Sagrada Escritura, não deixou de ser pecado ainda. Pecado continua sendo pecado. E homem com homem é pecado. E mulher com mulher é pecado. Pastor, o senhor é retrógrado, o senhor é careta, o senhor é... Que isso, pastor? Nós estamos em outro, o mundo é moderno, o mundo se modernizou, tem que modernizar a Bíblia. Tem que modernizar a Bíblia? Vai você com Bíblia moderna e tudo para o inferno, eu quero ir para o céu. Mas nós temos que dar um jeito. Aí não bastasse o líder católico, levanta um pastor batista. Você deve ter recebido, deve ter visto isso aí. Levanta um pastor batista. Não, a Bíblia é ultrapassada. Nós temos que modernizar a Bíblia. A Bíblia é ultrapassada. Nós precisamos modernizar a Bíblia, porque não é bem assim. Nós não podemos condenar as pessoas ao inferno. E a Bíblia está condenando as pessoas ao inferno. Não, não é a Bíblia que está condenando as pessoas ao inferno. É o pecado que a pessoa está praticando que está levando-a ao inferno. Se conversão é regeneração, se quando eu aceito Jesus, eu sou uma nova criatura, se quando eu aceito Jesus, eu nasci de novo, eu passo pelo novo nascimento, então, eu não preciso modernizar a Bíblia. Eu não preciso arrumar um jeitinho para tirar alguns versículos da Bíblia para poder ficar de bem com o meu amigo e com a minha amiga. Ei, a quarta igreja não prepara ninguém para morar aqui. A quarta igreja nós temos um compromisso, um propósito entre a liderança
entre a membresia desta igreja, nós preparamos pessoas para irem morar no céu. Pessoas estarão entrando, pessoas desta igreja estarão entrando lá sem um olho, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, mas estarão entrando. Se vocês quiserem um pastor que pregue facilidades, reúna o conselho, me tire daqui, é simples assim. Aí ele vem pregar facilidades. Mas enquanto eu estiver na presença do meu Deus, preste atenção, pecado é pecado e não deixará de ser pecado, porque a Bíblia não pode ser mudada, ela é a inerrante palavra de Deus, a voz de Deus falando comigo e falando com você, e nesta noite ela está dizendo: quer comer o melhor das gorduras desta terra, quer comer o melhor desta terra, leve uma vida santa na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Não barganhe a sua fé, não venda a sua fé, mas é filho do amigo, é filha da amiga, é tadinho, é esposo do... E dane-se o amigo e a amiga. Aponte o pecado, aponte o erro com amor e com misericórdia. Deus tem o poder de transformar vasos quebrados, pedaçados em vasos de honra. Deixa eu pular um monte de coisa aqui para o segundo tópico. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Davi, ele pecou, ele errou. Aí o profeta chegou para ele e falou: olha, vai ter peste no reino, vai ter isso, vai ter aquilo, e vai ter a justiça de Deus. Deus vai imputar algo sobre você. O que você prefere? Davi disse: caia eu nas mãos de Deus e não na mão do homem. Porque Deus é o Deus de misericórdia. Diga: o meu Deus é um Deus de misericórdia. Olha aqui para mim. Você sabe que é com você que Deus está falando nesta hora. Você sabe que é contigo que Deus está falando neste momento. Tira essa porcaria diante de ti. Tira toda essa porcaria diante de você. Isso está impedindo a mão de Deus agir dentro da sua casa, no seio da sua família. Ah, pastor, mas é do meu filho. Não, não é, é do diabo. Está dentro da sua casa, mas é do diabo. De novo, e abre a sala de vídeo para mim, por favor. Olha aqui para mim, eu vou encerrar porque nós temos a ceia. Deus não está interessado no seu pecado. Ei, ei. Deus não está interessado no seu pecado. Deus não está interessado se você pecou ou deixou de pecar. Deus não está interessado se os... Ele não está interessado nisso, Ele está interessado em você. Deus está interessado em você. Deus está interessado na sua casa. Deus está interessado na sua família. Deus está interessado no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha. Deus está interessado no seu lar, na sua casa, na sua família. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. E ainda que a nossa vida esteja como um caco por causa do pecado, nesta noite Deus pode pegar este caco. Sabe por quê? Porque nós estamos na olaria de Deus, aleluia. Aqui, igreja, é a olaria de Deus, aonde Ele pega os caquinhos, aonde Ele ajunta os caquinhos, e desses caquinhos Ele transforma um vaso novo, um vaso diferente na presença dEle. Vaso nas mãos do oleiro. Deus tem o poder de transformar vasos quebrados, despedaçados, em vasos de honra. E não importa a maneira, não importa o estado, não importa a maneira pela qual nós possamos estar. Pastor, eu tenho visto pornografia. Pastor, eu não consigo me libertar da mentira. Pastor, eu não consigo
Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo. Você não conseguia, mas a partir de hoje você vai conseguir. Porque a palavra de Deus está dizendo: se você estiver disposto a obedecer, você vai comer o melhor dos frutos desta terra. Eu quero obedecer ao meu Deus. Quantos querem obedecer ao Senhor? Se coloquem em pé, tantos quantos querem obedecer ao Senhor. Feche os teus olhos um minuto. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas, é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.